ritmo para desafiar o Verstappen, tendo terminado em sexto na corrida? Que história é essa, Isa? Faz sentido aí para você? Quero sua opinião também, já de antemão. Traz as palavras e o vosso veredito. Ok, então vamos lá. O Hamilton falou após a corrida que ele acreditava que ele tinha ritmo para desafiar o Verstappen. E aí, né, vamos trazendo as aspas completas. Ele falou o seguinte: nessas condições, se tivéssemos entrado na hora certa, eu tinha ritmo para desafiar os dois primeiros. Eu acho que poderia duelar com o Max, sendo honesto. Particularmente no seco, acho que não estávamos longe. Não estou dizendo que o bateríamos, mas acho que estaríamos perto. E aí ele conclui, né, falando sobre o fim de semana de uma forma geral. Ele fala: eu sinto que hoje foi uma redenção, no sentido de que sábado foi horrível. Isso ele falou no domingo, só para contextualizar. Conseguimos deixar o carro um pouco melhor e ultrapassamos muita gente. Eu acho que tive ritmo. Eu tinha ritmo como o Max, mas fora de posição. Por largar em 11º, eu estava morto nesse ponto. E chegar em sexto me deixou bem feliz. Eu acho assim. Nossa, eu acho meio complicado até de comentar, porque. Pra falar a verdade, eu entendo o que ele quis dizer e eu acho que realmente ele tava fora. Se ele acredita que tinha o ritmo para poder desafiar o Max, o que eu acho muito difícil, vindo de uma Mercedes que tá numa temporada que, por mais positiva que seja, em comparação com a do ano passado, é ainda muito instável. E para você estar no ritmo da Red Bull, você precisaria estar tendo ali um carro perfeito, com um setup praticamente perfeito e tudo dando certo. Mas, se ele acreditava que ele estava no mesmo ritmo do Verstappen, aparentemente ele estava realmente deslocado, porque ele estava em 13º, ele precisou fazer ultrapassagens, ele acabou não entrando no box no momento certo, o que dificultou na gente de realmente ver se ele tinha esse ritmo mesmo, ou se ele só tá, né, falando isso daí por, enfim, ter ficado feliz com o que ele conquistou. Eu, particularmente, acho que ritmo para poder chegar perto da Red Bull e brigar com o Verstappen, eu acho bem complicado a Mercedes ter chegado nesse ponto dessa maneira. Então eu acho que talvez ele teria ali um ritmo para poder tentar bater o Alonso, talvez, acredito que sim, ainda com o Alonso sendo um pouco superior em relação à Mercedes. Mas eu desconfio de que realmente a Mercedes tinha ritmo no domingo para conseguir bater de frente com o Verstappen. E falo isso pelo próprio Russell. O Russell ia pro pódio, mas ele estava brigando ali com o Alonso. Ele não estava brigando com o Verstappen, que estava anos-luz à frente. Então, eu acho que o Hamilton também estava ali mais ou menos naquelas condições de que ele teria ritmo para brigar por um pódio, não com o Verstappen. Então, eu não sei até que ponto, de fato, dá pra gente acreditar, mas aí eu vou pedir para vocês puxarem um pouco da memória. Na sexta-feira, no Sexta Livre, eu e o Carlos, a gente estava no encerramento do programa e a gente fez um adendo sobre média de volta nas simulações de corrida. Não sei se o Carlos vai lembrar disso. E a gente estava pegando os dados, era uma coisa assim: o tempo do Verstappen de macio era 16,1 e o tempo do Hamilton de médio era 16,3, 16,4. Então, a conclusão que a gente estava tirando a partir daqueles dados é que sim, o Hamilton tinha um certo ritmo para poder acompanhar o Verstappen, enquanto o Russell não tinha. A média de volta do Russell com pneu médio, se eu não me engano, estava na casa de 16,7, uma coisa assim. O Russell estava com um ritmo inferior ao do Hamilton e a gente de fato viu isso na sexta-feira. Só que no domingo as condições eram outras. A sexta-feira aconteceu com tempo seco. No domingo, a pista começou molhada, foi secando e depois molhou de novo. A sexta-feira deixou uma boa expectativa em relação à Mercedes no fim de semana. Não sei se o Hamilton tinha capacidade com o carro para bater de frente com o Verstappen. Mas eu acho que, e aí eu vou entrar na segunda parte do meu comentário, se não fosse o que o Toto Wolff classificou como estratégia catastrófica, a Mercedes tinha muito potencial de estar mais à frente, potencialmente brigando pelo pódio. Não falo nem com o Pérez, mas talvez com o Alonso. A Mercedes errou e errou feio na estratégia. Porra, o Russell largou bem na frente do Hamilton. O Russell largou em quarto. Hamilton largou em 13º.
não precisou de 20 voltas. O Russell estava, inclusive, atrás do Hamilton. Um absurdo isso. Terceiro, obrigado. O Russell estava atrás do Hamilton. Então, assim, a estratégia da Mercedes ontem foi horrível. Tá longe de ser aquela equipe que a gente via até 2020, que conseguia fazer uma troca dupla de pneus perfeitamente, sem nenhum erro. Procurem, depois que terminar o programa aqui, procurem no YouTube a parada dupla da Mercedes, era Hamilton e Bottas, que a Mercedes executou perfeitamente. Aquilo é um vídeo lindo de se ver, porque é um negócio raro. Uma equipe consegue executar uma parada dupla impecável, sem ferrar nenhum dos dois pilotos. A Mercedes não fez isso ontem. A Mercedes errou na estratégia, a Mercedes errou na parada, e isso comprometeu duramente os dois pilotos. Rapidinho, eu acho que assim, a gente tem que ter uma percepção também que a pista de Zandvoort é muito curta. 3 décimos em Zandvoort não é a mesma coisa que 3 décimos, por exemplo, em Spa, né? Então, talvez ali isso possa ter ludibriado um pouco o Hamilton, o ritmo dele, enfim. E aí também vai lembrar que talvez ele teria a confiança de brigar com a Red Bull no molhado. Eu acho que é diferente do que exatamente se fosse tudo no seco e tivesse ali de alguma maneira mais próximo. Não, ele não estaria mais próximo, não estaria brigando. Mas eu acho que é essa percepção que talvez vale a gente lembrar. 3 décimos em Zandvoort pode ser, sei lá, meio segundo, que já é bastante coisa, em uma outra pista, mas na média, cada uma de sua extensão. Mas é interessante esse aspecto que o Gui coloca, né? Porque também a simulação de long run feita no treino livre número 2, ela, se não me falha a memória, o composto que o Gui cita é o médio, né? E aí, por conta da chuva no começo da prova em Zandvoort, essa estratégia também acaba comprometida. Não à toa a mudança dos pneus intermediários para os slicks, ela se dá, como é praxe, né, em situações de pista começando a secar, do Inter para o pneu soft, o pneu macio. Então, isso acaba também anulando um pouco do efeito da simulação de long run, que a gente bem destacou e o Gui bem lembrou, né? Realmente parecia na sexta que a Mercedes tinha aí essa possibilidade de, se não atacar o Max, pelo menos ficar razoavelmente próxima. Só que também a estratégia, como a gente pontuou aqui, acabou maculando as chances tanto do Hamilton quanto do Russell. E acho que dá para dizer com tranquilidade, né? Do ponto de vista de estratégia, Mercedes e McLaren, os dois destaques negativos, a Ferrari, enfim, desastre completo, Sainz ainda salvando um P5, né? E, bom, Hamilton, ele pode falar meio que o que ele quiser ser no heptacampeão mundial, né? Vai falar que tinha ritmo para bater de frente com o Verstappen terminando atrás do Sainz, acaba pegando um pouco mal, embora essa análise pura e simples do resultado também não seja a mais, digamos, recomendada para o caso. Mas, galera, palpitem aí sobre o que acharam dessa ousadia e alegria de Lewis depois de um mísero 6º lugar em Zandvoort. Palpitem aqui, deixem o like também. A gente está com, vamos ver quantos espectadores, seguimos com mais de 350. Meta de likes no momento, 300 curtidas. Vamos sentar o dedo no joinha aí